pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast voltado para a disciplina de Sociologia 2 com a temática sobre o especismo e você sabe o que come. Hoje estamos com a integrante Mayara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ela vai falar um pouco sobre as perguntas que nós iremos fazer com ela, que seja uma conversa mais para dialogar e nós ver a visão que você pensa sobre o especismo, sobre hábito alimentar e no decorrer que nós consiga usufruir da sua interação com a gente para repassar tanto para as pessoas que irão presenciar e assistir esse podcast. Então, de antemão, agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite e que você se apresente, fale um pouco sobre você. Obrigada pelo convite para todos os integrantes. Eu sou a Mayara, eu sou estudante do curso de Medicina Veterinária e eu também faço parte do grupo GBio, que é o grupo de estudos de biodiversidade. Mayara, para nós dar início, eu queria que você falasse um pouco sobre o entendimento seu sobre o especismo. Bom, minha visão e experiência particular, eu sou vegetariana tem 10 anos, só que minha motivação para ser vegetariana ela é múltipla. Inicialmente foi porque eu nunca me dei bem com textura de carne, eu nunca gostei. Então, quando eu tinha 12 anos, 11, 12 anos, eu decidi que eu não queria mais, eu não gostava muito. Então, ali eu decidi que eu não queria mais, que eu já tinha mais idade para poder tomar minhas próprias decisões. Entre a minha família, como eu ainda era nova, dependente deles, parte teve aceitação, parte não. Mas quem era responsável por mim teve, então foi tranquilo. E conforme eu fui crescendo, foi mudando também a forma que eu vi os animais e a minha relação com eles. Então, a partir daí, só reforçou as decisões que eu tinha tomado. A partir dessas decisões, o que você acha, Quais benefícios traz a você esse hábito alimentar? Eu acho que para mim o principal de todos é não ter o desconforto, porque para mim a textura da carne era muito desconfortável. Então, hoje eu tenho o desconforto de nem sempre ter fácil acesso. Então, por exemplo, você vai comer em algum lugar, nem sempre tem alguma opção sem carne. Então, hoje eu lido com esse desconforto, mas eu prefiro lidar com ele do que o que eu sentia quando eu comia carne. Você considera a sua alimentação saudável para o seu? Eu tento, na medida do possível. Eu acho que ser completamente saudável hoje em dia, duvido que muitas pessoas consigam, mas na medida do possível eu tento. Sim. Mayara, e sobre a questão de você ter falado, que a questão de ter mudado seu hábito foi muito pela questão de textura de carne, mas você acha que essas pessoas que têm esse hábito alimentar de proteína animal, é possível eles consumir e se preocupar com o bem-estar animal, ou você acha que a questão de se alimentar não traz um benefício tanto para esses animais por estar colocando eles nessa cadeia alimentar? Eu acho que isso é muito variável. Eu entendo as duas visões. Eu entendo quem come carne, é um hábito, muitas vezes é cultural, e também entendo quem não come. Eu acho que, de certa forma, é possível se preocupar com o bem-estar, porque eu, por exemplo, sou vegetariana, então eu consumo ainda ovos, leite e outros derivados, queijo e iogurte. Só que eu entendo que tem formas e formas de criação e formas de você consumir aquele alimento. Para mim é muito diferente o consumo quando ele é de uma pecuária familiar, foi algo criado, e algo em larga escala. Então eu acho que é possível, em certa quantidade, ter sim preocupação com o bem-estar desses animais e consumir a carne. É algo bem importante, que é o que vem crescendo diante da questão do bem-estar animal. Então, é algo que possa ser realmente conciliar, pensando no bem-estar desses animais. Até porque passou pela domesticação, muito as pessoas visavam isso, a questão desses animais. E está ganhando muito peso essa questão do bem-estar. Então, eu acredito que realmente, como você falou, dá para consociar essas duas coisas. Mas você acredita que os animais, se sem ciências, eles vão ter, alguns têm hábitos, mas muitas pessoas acreditam que esses animais não têm hábitos, não interagem um com o outro. Você acha que esse pensamento, afeta o consumo da carne, essa questão de ver que esses animais não têm essa ciência, esse pensamento, porém tem muitos animais, que não é bem assim como pensam. Mas você acredita que isso afeta? Eu acredito que afeta muito, muito mesmo.
E uma outra coisa em relação a isso, eu acho que muitas pessoas até têm essa consciência, então muitas vezes a gente tem um cachorro, um gato em casa, ou até pessoas, e isso eu vejo pelo meu ciclo familiar, pessoas que convivem com animais diversos, aí entra galinha, porco, e que elas só consomem a carne se ela vier embalada. Então é a desassociação da carne que você compra no mercado do animal que você vê. Assim como também eu vejo que tem pessoas que conhecem o animal, matam, não tem problema nenhum com isso. Então eu acredito que desassociar o animal que você compra no mercado do que você vê na fazenda, e também essa falta de conhecimento de como esses animais são, se comportam, o que sentem, ajuda muito com isso. Então, você acredita então que essa dieta alimentar que muitas pessoas buscam, você acredita que é questão pessoal ou também envolve essa questão do bem-estar, desse pensamento desses animais, questões éticas? Sim, mas... Eu acho que podem ser os dois. O vegetarianismo ele pode ter muitos motivos, como que nem eu, que não como carne porque inicialmente não gostava, mas depois também, eu quando pequeno tive um franguinho que eu gostava muito dele, a gente criou, levou ele pra chácara, e a partir disso pra mim era inaceitável comer frango, porque eu conhecia aquele e eu ficava pensando que todos eram irmãos dele, então pra mim aquilo era um absurdo, mas pra mim, como também tem vegetarianismo por motivos diferentes. Minha irmã foi vegetariana por muito tempo, por motivos políticos. Ela não acreditava e não concordava com a indústria da carne como ela é. Então eu acho que o vegetarianismo ele pode ter um motivo ético, pessoal, de emocional, e também por hábitos e gostos. E diante disso, você já considerou mudar sua alimentação de alguma forma? De voltar a comer carne? Sim. Não, mas como agora fez 10 anos que eu estava sem comer carne, começou a me surgir curiosidades, porque eu não lembro mais direito a textura, o gosto. E aí, por exemplo, agora na viagem no final do ano, eu estava com muita curiosidade em comer polvo, muita curiosidade. A gente na praia e eu queria comer polvo, mas eu não queria comprar no mercado, consumir diretamente. E aí eu falei, não, então eu vou me ceder. Já que eu estou há 10 anos sem, eu tenho essa curiosidade, eu experimentei um pedaço de polvo e foi horrível. Eu odiei aquilo. Eu experimentei, meu pai que era contra o ser vegetariano ficou todo feliz da vida, achando que eu ia voltar a comer carne, mas eu não gosto, então pra mim não é uma possibilidade. Pronto, e sobre essa fala que você falou, né? Se você já recebeu crítica sobre o seu hábito de ter mudado e da forma de se alimentar hoje em dia, se você já recebeu essas críticas? Minha família vai ser o principal apoiador e o que mais critica também. Então, por exemplo, minha mãe, minha tia, que foram pessoas muito envolvidas na minha criação, não tem problema nenhum com isso. Muito minha mãe diz que desde pequena, quando ela ia me dar sopa com carne, eu nunca gostei, eu sempre rejeitei. Então, para ela já era algo esperado, era um hábito, tudo bem. Agora meu pai ele desgosta até hoje, tem 10 anos, tinha 10 anos, toda vez ele me critica. Eu estava conversando com os amigos meus essa semana, que teve aquele surto de gripe, né? E eu também peguei, assim como metade da faculdade pegou. Pois foi eu contar pro meu pai, ele, é culpa de você não comer carne. Se você voltasse a comer carne, você não engripava assim. Então, pra ele, tudo se resolveria com comer carne, ele é muito contra. E a questão, né, dessas questões de pessoas estarem buscando que você volte a comer, e você também ter já essa questão programada, né, entre você. Se você imagina, né, como outras pessoas possam conciliar tanta essa questão, porque como nós falamos, o começo do vídeo é se você sabe o que come, e essa questão do hábito de alimentar, muitas pessoas acreditam que a proteína tem que vir da proteína animal, mas para você, se você sabe o que come, você acredita que esses alimentos suprem, né, sua necessidade. E se você imagina, a questão de como você busca o alimento, se é um alimento que ele vem de agricultura familiar, se ele vem já do mercado, como você busca os melhores, né, para suprir essas proteínas? A minha visão em relação a isso é de que eu não posso palpitar em nada. Eu acho que cada pessoa, organismo é um organismo, cada um tem as suas necessidades, e para isso que existem profissionais como nutricionistas, que eles devem ser consultados. Então eu acho que se é uma vontade da pessoa,
Sim, o certo é ir atrás, ver e montar uma alimentação que supra todas as necessidades, vendo se vai precisar suplementar algo, coisa do tipo. Então, primeiro que a opinião formal e decisiva tem que ser de um profissional da área. E sobre consumir, de onde consumir, eu acho que isso é muito variável. Quando a gente pensa em vegetarianismo, muitas vezes já vi outras pessoas falando de que, porque se você come carne de vez em quando, você não pode ser vegetariano. E eu acho que as coisas não precisam ser assim. Eu acho que você pode encontrar um equilíbrio. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito, muito de carne, mas você quer deixar de comer, você não precisa parar de uma vez. Ou se você quiser parar, você para e sentir vontade uma vez. Comeu? Eu não acho isso um grande problema. Porque a pessoa está tentando. E é melhor comer uma vez no mês do que todo dia, se é o que a pessoa deseja. Então, acho que tudo é adaptável e negociável com você mesmo. Sim, é essa questão, tanto você, né, de ter, como você citou, você tinha uma galinha, você acredita que é possível conciliar o amor pelos animais, né, com essas pessoas que têm esse hábito de se alimentar deles, você acredita? Porque no especismo, né, como uma temática do nosso podcast, ele trabalha muito isso, do especismo antropocêntrico, do homem estar superior a esses animais, porém existe o especismo entre os animais, que é a questão do gato e do cão. Ser um animal mais voltado para a família, um pet, enquanto outros animais eles são produzidos para ter, né, esse consumo deles, eles já são visados, né, são reproduzidos justamente para isso. Você acredita que tem como conciliar esse amor? Eu posso dizer por mim, eu não consigo separar. Para mim é impossível separar o que eu vejo vivo e pensar naquilo que vai virar comida. Tanto, por exemplo, minha sogra ela mora aqui em Bom Jesus. E aí no final do ano passado a gente estava falando de dar umas galinhas para ela de presente, até que eu descobri que esse ano que ela matou todas as galinhas dela. Eu fiquei chocada. E eu decidi que eu não vou dar galinha nenhuma para ela, porque eu me apego muito. Então, ver o animal, ver ele crescer e até ver ele já vivo, ter contato com ele, eu não consigo separar isso do sentimental e ir lá e comer o animal depois, para mim não dá. Mayara, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Eu creio que essas perguntas que nós fizemos, dá para ver que você tem bastante conhecimento sobre a questão que nós estamos abordando, sobre o seu ponto de vista, da forma de você se alimentar e da forma de vista de outras pessoas também. Dá para ver que sua visão é bem centrada. Então você contribuiu bastante. Mais uma vez lhe agradecer. E se você quiser falar algo, está aberto. Queria agradecer pelo convite e parabenizar vocês pelo projeto. É um projeto muito legal e foi uma ideia bem interessante esse podcast.